Meu nome é Eduarda Silva e eu vou fazer uma síntese sobre as unidades 1 e 2 de Português 1. Bom, a primeira unidade ela aborda sobre a estrutura das palavras, iniciando com o conceito de morfologia. A morfologia é a parte da gramática que estuda a estrutura, a formação, a classificação e a flexão das palavras. Já os morfemas, eles representam a menor unidade significativa formadora das palavras, e é representada por cada parte da palavra, que recebe um nome e uma função, que no caso são os prefixos, o radical e o sufixo. Os morfemas podem ser classificados em morfemas lexicais, que refere-se ao sentido da palavra. Por exemplo, em floricultura, o morfema lexical é flor, porque é ali que está o significado. E podem ser também morfemas gramaticais, que indicam o gênero, o número e o grau das palavras. Por exemplo, meninos. O plural ele é representado pelo acréscimo do S. Quanto à classificação dos morfemas, nós temos o radical, que é o elemento comum entre as palavras de uma mesma família, que no caso são chamadas de cognatas. É ele que serve de base para a formação de novas palavras. Por exemplo, nas palavras ferro, ferreiro e ferrugem. O radical é o mesmo, que no caso é FE e RR, mas que formam palavras diferentes. Temos os afixos, que quando eles se juntam ao radical para formar novas palavras, que podem ser prefixos, que são aqueles que vêm antes do radical, e os sufixos que vêm depois do radical. Os sufixos eles podem ser nominais, que são quando dão origem a substantivos e adjetivos. Por exemplo, para expressar uma ação martelada, foi acrescentado o sufixo ada a martelo. Matança foi acrescentado o sufixo ança para representar uma ação. Os sufixos podem ser ainda verbais, quando dão origem a verbos, e que podem ser frequentativos, diminutivos, incoativos ou causativos. Um exemplo de sufixo verbal causativo é esquentar, que foi acrescentado o sufixo a. Eles podem ser ainda adverbiais, quando formam advérbios, como por exemplo, frequentemente, infelizmente e bondosamente, que foi acrescentado o sufixo mente nas palavras. Temos ainda a vogal temática, que é o que liga o radical às desinências. Quando nós acrescentamos a vogal temática ao radical, a palavra formada passa a ser chamada de tema. Por exemplo, quando acrescentamos a vogal temática A ao radical cante, a palavra formada, que é canta, passa a ser chamada de tema. As vogais temáticas podem ser nominais, que é quando as vogais A e O são átonas e são colocadas no final da frase, e costumam designar gênero. Por exemplo, a palavra cantor designa um gênero masculino e deriva do verbo cantar. Podem ser ainda verbais, que é quando as vogais A e I tematizam as terminações das conjugações verbais a, e e i, que são respectivamente primeira, segunda e terceira conjugação. Exemplo da primeira conjugação: acordar, derrubar. Da segunda conjugação, saber, varrer. E da terceira conjugação, ouvir e dormir. Temos ainda as desinências, que são partículas que ficam no final das palavras e que indicam as flexões dos nomes e verbos. As desinências podem ser nominais, que é quando indicam as flexões de gênero, masculino ou feminino, e de número, plural ou singular. Por exemplo, a palavra amigo. Ela expressa o gênero masculino e o número singular. A palavra amigas, ela representa o gênero feminino e representa o plural, que é identificado pelo acréscimo do S. Algumas palavras não admitem a flexão de gênero, que é o caso de porta e caneta, que não tem o gênero masculino, apenas o feminino. E outras que não admitem a flexão de número, como é o caso de nozes e lápis. Já as desinências verbais, elas indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. No verbo canto, por exemplo, a vogal O é uma desinência número pessoal, já que ela indica que o verbo está na primeira pessoa do singular. Em cantava, a desinência vá é modo temporal, porque ela indica que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Existem também as desinências verbo-nominais,
que representam o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Exemplos de verbos no infinitivo são andar, beber e comer. No gerúndio ficam andando, bebendo e comendo. E no particípio, andado, bebido e comido. Por fim, temos as vogais e consoantes de ligação. As vogais e consoantes de ligação, elas não têm um significado, elas não alteram o sentido da palavra. A sua função é simplesmente facilitar a pronúncia de algumas palavras. E elas aparecem por meio da ligação entre o radical e as desinências. A palavra inseticida, por exemplo. O inset é o radical e o i é a vogal de ligação. Em pezinho, o radical é pé e a consoante de ligação é z. E temos ainda o ínio, que é um sufixo que foi acrescentado. Introduzindo a unidade 2, ela irá falar sobre o processo de formação das palavras. Começando com os processos básicos para a formação das palavras. Primeiramente, nós temos derivação. A derivação é a formação de novas palavras pelo acréscimo de afixos a um radical. A derivação pode ser prefixal, que ocorre quando acrescenta-se um prefixo à palavra primitiva, que no caso esses prefixos possuem significado e mudam a semântica da palavra. Na palavra desmontar, por exemplo, que deriva de montar. O prefixo des traz um sentido de negação, ou seja, ele muda o sentido da palavra. Pode ser ainda sufixal, que é quando há o acréscimo de um sufixo ao radical dos nomes. Por exemplo, a palavra crueldade, que há o acréscimo do sufixo dade. Doçura, ao acréscimo do sufixo ura. E tolice, que é o acréscimo do sufixo ice. Pode ser ainda uma derivação parasintética, que refere-se à agregação de um prefixo e um sufixo a um radical. Se esses afixos forem retirados da palavra, ela perde o seu sentido. A palavra repatriar, por exemplo. Se o sufixo ar for retirado, fica repátria. No caso, essa palavra não existe, então fica sem sentido. E se for retirado o prefixo re, fica patriar, que também é uma palavra que não existe. A derivação pode ser ainda regressiva, que é quando há uma redução da palavra derivante. Por exemplo, as palavras derivantes abalar, amparar e sustentar. E as palavras derivadas, que ficam abalo, amparo e sustento. E por fim, a derivação pode ser imprópria, que é quando a palavra muda de classe gramatical, mas sem sofrer modificações na sua forma. Pode ocorrer que haja a mudança de verbo para substantivo. Por exemplo, o saber não ocupa lugar. No caso, o que era verbo é saber e mudou para substantivo. Pode mudar de adjetivos para substantivos. Por exemplo, os jovens andam perdidos. No caso, o que foi transformado em substantivo foi o adjetivo jovens. De adjetivos para advérbios, a menina falou baixo. No caso, o que era adjetivo e foi para advérbio é a palavra baixo. De advérbios para substantivos, estou esperando o sim da direção. O que mudou de advérbio para substantivo foi a palavra sim. De substantivos para adjetivos, essa cidade fantasma é assustadora. O que mudou de substantivo para adjetivo foi a palavra fantasma. Ou ainda de numerais para adjetivos. Por exemplo, você é um aluno nota 10. No caso, o 10, que podia expressar um número, nesse caso expressa um adjetivo, que no caso é um aluno bom, um aluno esforçado. Outro processo básico para a formação de palavras é a composição. A composição consiste na união de duas ou mais palavras simples ou radicais para formar palavras compostas com significado próprios. A composição pode ser por justaposição, que ocorre quando as palavras estão justapostas, ou seja, lado a lado. Ocorre a junção sem que haja alteração sonora ou ortográfica nas palavras, por exemplo, para raios, passatempo e pé de moleque. Pode ser ainda por aglutinação, que ocorre quando as palavras que formam os compostos aglutinam-se, ou seja, unem-se. Nesse caso, há alterações sonoras ou ortográficas nas palavras. Por exemplo, a palavra pontiaguda, que é a junção de ponta mais aguda. As palavras sofreram algumas modificações, assim como aguardente, que é a junção da palavra água com ardente. Além dos processos básicos citados para a formação de palavras,
Existem outros também, como é o caso da abreviação, que consiste na redução da palavra sem que o seu sentido seja alterado. Por exemplo, metropolitano, que abreviado fica metrô, extraordinário, que fica extra, e otorrinolaringologista, que fica otorrino. Existe também a abreviatura, que consiste em representar uma palavra por meio de sílabas, geralmente iniciais, ou de letras. Para abreviar uma palavra, basta escrever a primeira sílaba e a primeira letra seguidas de um ponto final abreviativo. Por exemplo, antes de Cristo sempre é representado como a letra A minúscula, ponto, a letra C maiúscula e outro ponto abreviativo. Há também o estrangeirismo, que consiste no processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. Por exemplo, a palavra fast food, que vem do inglês, lingerie vem do francês e marketing vem do inglês. Pode ocorrer também que no estrangeirismo ainda as palavras sejam aportuguesadas. Por exemplo, as palavras abajur, batom, buquê e futebol, que vêm de outras línguas. No caso, futebol vem do inglês football e as outras, abajur, batom e buquê, vêm do francês. Pode ocorrer também o neologismo. O neologismo é a criação de uma nova palavra. Ele pode ser lexical, que é quando há a criação de uma nova palavra com o conceito internetês, que no caso é a língua utilizada na internet. Pode ser também semântico, quando a palavra já existe, mas lhe é atribuído um novo conceito. Por exemplo, na seguinte expressão: minha mãe estava uma arara. A palavra arara é comumente atribuída ao animal. Porém, nesse caso, ela foi usada para representar raiva e descontentamento. O neologismo pode ser também sintático, que é quando há a combinação de elementos já existentes na língua, como a derivação, por exemplo. A palavra infraconsumo, por exemplo, representa o consumo excessivo. Ainda há a onomatopeia, que é a representação escrita de sons, ruídos e vozes de animais, como o tic-tac, por exemplo. E também a sigla, que é um conjunto de letras iniciais de palavras que são usadas para nomear empresas, estados e organizações. Um exemplo é a sigla ONU, que representa a Organização das Nações Unidas.